No vídeo de hoje vamos trazer um fundo de lajes corporativos com um nível de diversificação bastante interessante, com imóveis em Brasília e Santos, por exemplo, que fogem um pouco dos locais onde normalmente temos muitos fundos imobiliários atuando. No entanto, seu histórico não é positivo. Será que é uma oportunidade ou uma cilada? Confira em nosso vídeo os pontos principais a serem considerados nesse fundo. Em nosso canal temos diversos outros fundos, fique à vontade para avaliar. Se o conteúdo contribuir para os seus estudos sobre RECT 11, pode curtir e compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a divulgação dessas informações. E vamos começar falando do portfólio do fundo, que tem um certo grau de diversificação geográfica dos ativos. O edifício Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, possui uma área de 23 mil metros quadrados de ABL, área bruta locável. O fundo possui 100% do ativo e está alocado para Vivo e Unigran Rio, principalmente. O edifício Evolution Corporate, um AAA de 14 mil metros quadrados, fica em Alphaville, na Grande São Paulo. Está alocado para Elo Participações, mas com vencimento em 2024, relativamente próximo. O edifício Canopus Corporate fica em Alphaville também, com uma área somada de todas as aquisições de 27 mil metros quadrados. Possui locatários diversos, com contrato vencendo inclusive no ano de 2022. Em Brasília, o fundo possui participação no edifício Parque Cidade Corporate. São 5 mil metros quadrados em um prédio AAA locado para Prevent Senior e Santander, entre outros. Na cidade de Santos, no litoral paulista, o fundo possui o Parque Ana Costa, com 8,7 mil metros quadrados de área e com inquilinos diversos. O edifício Complexo Madeira fica em Alphaville e possui 4 mil metros quadrados locados para a TCS. Na capital paranaense, o fundo possui quase 6 mil metros quadrados no Corporate Emiliano. O edifício Agastur trata-se de um prédio de menor porte com menos de 2 mil metros quadrados em São Paulo, todo de propriedade do fundo e está alocado para uma empresa de viagens. E por fim, a última participação do fundo em imóveis de tijolos é em uma torre no Cidade Matarazzo, um complexo recém-inaugurado em São Paulo. O fundo possui 2,4 mil metros quadrados neste prédio. E o fundo possui também um único CRI de LTV de 70%, indexado por IPCA mais 7,5%. O Hotel Rosewood fica no mesmo empreendimento citado acima, que é o Cidade Matarazzo. Resumindo, então, o portfólio do fundo, as três maiores posições em termos de área são o Canopus, o Barra da Tijuca e o Evolution Corporate. A maior parte do portfólio é classificada como A, seguido por AA e, por último, o AAA, que é o AA. A vacância do fundo está em 10,6%, sendo que 13,6% da receita atual é proveniente de contratos com renda mínima garantida. 74% dos contratos está indexado ao IGPM e o restante ao IPCA. Como tivemos valores bastante altos de IGPM, isso torna os contratos atuais mais caros frente à condição de mercado. Nesse gráfico, temos a evolução da área do fundo, com as aquisições que foram feitas ao longo do tempo. Uma parte relevante da sua área foi adquirida durante o período da pandemia. Vale observar que, especialmente durante o ano de 2021, o fundo sofreu com maior vacância, mas depois houve recuperação até o patamar atual. Os principais inquilinos do fundo são a Elo, a Unigran Rio e a Vivo. O fundo possui 94,8% dos seus ativos em imóveis, sendo somente 0,9% com aquele CRI comentado anteriormente durante o detalhamento do portfólio.
O fundo possui pouco mais de 200 milhões de obrigações em 3 CRIs específicos, que estão indexados por IPCA mais 7,46%. Vamos fazer uma conta rápida somente para mostrar o quanto a inflação nesse patamar está prejudicando o fundo com essa dívida. Vamos dizer que o IPCA esteja em 10%, arredondando basicamente. A taxa média da dívida do fundo está na casa dos 17%. Em cima de uma dívida de 202 milhões de reais, o fundo precisa pagar 2,8 milhões por mês somente em correção monetária do dinheiro emprestado, sem considerar a amortização. Lembre desse número que vamos falar um pouco mais adiante. Com isso, o patrimônio líquido do fundo está na casa dos seus 800 milhões de reais, considerando essa dívida de 200 milhões. Nessa tabela, temos a demonstração dos resultados do fundo. Com aluguéis, o fundo recebe um valor de quase 5,4 milhões de reais. Percebemos que aquele valor médio que calculamos antes de 2,8 milhões de reais está detalhado mês a mês aqui como despesas financeiras com propriedades. Dessa forma, conseguimos ver o tamanho do impacto que temos dessa dívida no resultado do fundo. Com isso tudo, o resultado por cota fica na casa de 50 centavos. Pelo lado positivo, é esperar um crescimento nas receitas de locações dos imóveis, saindo de 5,5 para 6,6 milhões de reais por mês. E esse histórico mostra que o resultado tem ficado mesmo em torno aí desses 50 centavos por cota. No gráfico, ele está representando 0,5% de uma cota de R$100, que é a cota do IPO desse fundo. O fundo apresentou no mês passado uma média diária de negociação na casa de R$600 mil. Há fundos de maior liquidez, mas não deixa de ser um patamar que atende a maior parte dos investidores, né? No gráfico, vemos que a cota chegou a ser negociada em patamares nas casas de 3,6 milhões de negociações diárias, mas desde 2021 vem decaindo o nível de liquidez junto com a cotação do próprio fundo, o que não é um bom resultado para o investidor de modo geral. Vamos comparar os principais números do RECT 11 com outros fundos de lajes corporativas. Em termos de dividend yield, seu dividendo está em um patamar bom atualmente. Dentro desse grupo só tem o dividendo melhor do que o RECT 11, que é o VINO 11. Aliás, em nosso canal analisamos recentemente esse fundo e está bem detalhado em nosso vídeo seu principal problema, que levou o fundo a desvalorizar a ponto de apresentar o maior dividendo dessa relação. Em relação ao valor patrimonial, o RECT 11 apresenta o segundo menor valor, perdendo justamente para o BRCR11, que já foi o queridinho dos fundos de lajes corporativas. É o maior fundo da Bolsa nessa categoria, mas está valendo quase metade do seu valor patrimonial, que é impressionante, né? Em termos de crescimento do dividend yield, o RECT 11 apresentou o pior resultado, com menos 17%, sendo um ponto de atenção para o investidor. Nesse quesito, somente o HGRE11 que se salva dentro desse grupo. A liquidez diária do RECT 11 é o menor do conjunto. Apesar disso, ele apresenta um número mediano de cotistas e o seu percentual em caixa é um pouco mais alto do que outros fundos do grupo. E seu patrimônio é relativamente menor do que outros fundos da Bolsa. Analisando o investimento passado, percebemos que grande parte do motivador da perda do investidor tem sido a desvalorização da cota do fundo, que tem perdido algo em torno de 20% por ano nos últimos 2 anos. É um resultado bastante ruim para o cotista. E neste gráfico podemos ver o impacto da pandemia, vamos assim dizer, no fundo, já que desde o início da pandemia houve uma queda significativa em suas cotações. Sua cota hoje está com um desconto de 38% em relação ao valor patrimonial do fundo. Acho que o ponto que mais preocupa do fundo é a queda do seu dividend yield em relação ao início, que impacta justamente o rendimento do cotista, que é o que mais se busca quando se investe num fundo imobiliário, um rendimento mensal e que de preferência seja corrigido e suba ao longo do tempo, né?
E agora vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento na cota do fundo RECT 11. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação do portfólio em cidades normalmente com poucas opções de investimento para quem investe em FIs. Há uma diversificação grande também de inquilinos, projeção de aumento das receitas de aluguéis que o fundo está colocando, então isso daí pode ser interessante se refletir no dividend yield do próximo ano. Um desconto relevante em relação ao seu patrimônio líquido. Então, esses são os principais pontos aí que tornam atrativo esse fundo. Por outro lado, do lado negativo, a gente tem uma dívida relevante indexada ao IPCA, retirando rentabilidade do fundo. Tem um histórico de queda das cotas e de liquidez também, né? Além de cair a cota, caiu o nível de liquidez do fundo. E também um histórico de queda dos dividendos pagos pelo fundo desde o seu início, né? Então, isso daí é um ponto de preocupação que pode fazer com que o investidor de RECT 11 venha perdendo rendimentos ali ao longo do tempo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.